porque é de eminente importância que as pessoas saibam o que estão fazendo e tem que buscar estudar, porque sem estudo não se faz um trabalho com êxito e não se faz um trabalho onde tenha resposta para aquilo que está se fazendo. E por toda a nossa estadia nesta casa, nós sempre primamos pela orientação, baseando-se na busca do estudo da qualificação. Nenhum de nós podemos saber o que estamos fazendo sem ler, sem estudar, sem pesquisar, sem raciocinar e sem refletir. São várias etapas que nós temos que buscar. E a doutrina espírita, ela exige isso de nós. Ela requer isso de nós. Porque o espiritismo não é uma filosofia em que simplesmente por ser acharmos que estamos fazendo algo certo, que é certo. É necessário que a busca do estudo seja eminentemente buscada. Tem que se ler, porque senão se expõe ao ridículo e ao espiritismo também. Sabemos que quem mais expõe o espiritismo ao ridículo são os próprios espíritas. Por quê? Porque as suas ideias, o seu comportamento é envolto do seu achismo. Não tem conotação nenhuma de pesquisa. E os espíritos nos chamam a atenção isso, principalmente no que se refere aos trabalhos de paz. Médio tem que estudar, porque se médio não estuda, não faz um bom trabalho. Não adianta nós estarmos aqui simplesmente por estarmos achando que estamos fazendo um trabalho de caridade. A caridade sem o conhecimento, ela não tem tanto êxito, porque de boa vontade todos nós fazemos, mas existe uma diferença entre a boa vontade e o conhecimento. Muitas das vezes, quem tem conhecimento faz melhor do que quem tem boa vontade, porque o de boa vontade muitas das vezes atrapalha, o de conhecimento ele sabe estudar os meios para que esses meios favoreçam a todos, né? Então, o que acontece é que quando nós trabalhamos com passe, nós temos que ter primeiro uma visão voltada para o que estamos fazendo. Segundo, os pontos preliminares que estamos trabalhando. Terceiro, a energia que estamos ali passando. Pontos são eminentemente importantes, porque esses pontos, quando eles não são tocados na sua posição certa, automaticamente a gente está falhando, né? Então temos, na verdade, que ver o que é realmente o passe. As energias passadas por nós, elas são de eminentemente importância, porque quando o passista, ele emite essa energia nos pontos precisos, ele ali tem três funções: desatrelar e atrair e equilibrar-se. A partir do momento em que esse trabalhador não tem um compromisso de ter essa atuação correta, ele se desequilibra ao longo do tempo e não faz um bom trabalho. Não é que ele vá desequilibrar o paciente, porque os espíritos trabalham, né? Os espíritos estão trabalhando, nós não estamos só. Nós nunca estaremos só no trabalho espiritual. Os espíritos sempre estarão trabalhando conosco. E sempre intuirá a nós quando nós estamos atentos para vermos o que está acontecendo com o paciente, para vermos até as suas ações morais, como já aconteceu aqui, de médios, visitantes, do
médium perceber algo nele e ir até a pessoa que o conhece e perguntar, como já ocorreu, né? De acontecer que um paciente esteve aqui, não é que nós estamos aqui denegando ninguém, pelo amor de Deus. Nós estamos aqui passando a ação e a reação que se dá no trabalho sério. E aí eu mesmo, que fui no momento que estava trabalhando, e percebi essa energia, né, subindo do espírito encarnado. Mas eu não conheço a pessoa, algumas pessoas conhecem, né? Mas eu gosto sempre de me certificar daquilo que eu vejo, porque os espíritos, assim disseram Kardec, os espíritos podem criar 1001 artifícios, né, para nos prejudicar. Então, o fato existe, agora há também a pesquisa. E eu fui até a pessoa e perguntei se determinada questão se haveria. A pessoa disse que talvez sim, porque não a conhecia a fundo. Mas ao longo do tempo, a própria lei me mostrou a evidência dos fatos, que era realmente aquilo. Então nós temos que ter muito cuidado, principalmente, essa é a orientação que os espíritos passam. Tocar nos pontos com precisão é de extrema importância. Fazer trabalho com pressa, com indiferença, com preocupações de outros aspectos, não vai trazer benefício para ninguém. É por isso que o espiritismo ele tem que ser pesquisado. Porque o trabalho de passe, como o trabalho de desobsessão, como o trabalho de exposição, requer responsabilidade de cada um. E nós não temos aqui compromisso com a casa, porque a casa é as 4 paredes suspensas. Nós temos compromisso com a nossa consciência. Quando nós reencarnamos, nós trazemos registrado em nós, e não no livro da vida, tudo aquilo que nós nos comprometemos para seguir. Está lá no livro dos Espíritos a questão. Sabemos que o livro dos Espíritos tem 1019 perguntas, baseadas, divididos em 4 partes. Nessas 4 partes está lá o acontecimento na vida do Espírito. Quando o Espírito ele não faz por onde merecer tal coisa, é um fatalismo. Fatal sim. Agora, claro, como nós vamos passar determinadas coisas só depende de nós. Que foi aquela colocação feita por Jesus. Na minha interpretação e na minha concepção, de acordo com os livros dos Espíritos, não é que o amor ele apague a multidão de pecados. Porque a lei moral estabelece o seguinte: o pecado, segundo as leis religiosas, porque pecado é um termo religioso, mas erros morais são termos científicos. Por quê? Porque antes de nós encarnarmos, nós já existimos. Então nós temos uma vida pretérita, nós temos um trabalho anterior de conquista e de não conquista. Então nós trazemos tudo isso registrado em nós. E as nossas inconquistas, que são os nossos erros, eles vão em algum momento eclodir. E nesse eclodir vai depender muito do trabalho que o Espírito tem a fazer, que o Espírito fez. Então não é que o amor cubra a multidão do pecado, porque eu cobrir é banir. E Deus não bane nossos erros, não é? Deus não vai banir. Essa conversa fiada aí de que Deus perdoa, na minha opinião, Deus não perdoa. Porque o perdão significa o banir das faltas. Deus não vai banir as nossas faltas, porque Ele criou as suas leis, e essas leis estão estabelecidas para que nós a siga. E a partir do momento em que nós, pela nossa má vontade, pela nossa imoralidade, porque nós não somos moralizados, isso é conversa fiada. Vivemos em um mundo que vive mais no mal do que no bem. O bem aqui é excepcional.
excepcional. Então nós não somos criaturas ainda moralizadas. Tem criaturas aqui, por força de missão, que são criaturas que já adquiriram essa moralização, mas nem por isso estão deixando de sofrer as consequências do globo, que é inferior. Então Deus não vai diminuir a multidão de pecado nosso. Nós vamos ter que passar tudo aquilo que nós plantamos. Agora, o teor de energia ao qual nós vamos passar depende de nós. É aí que está. É por isso que a doutrina espírita ela é uma doutrina moral. Não é moral em termos de perfeição, não, de santidade, não. É moral em termos de atitude pensada nossa, que nós iremos ter a consequência ou não. É a consciência do espírito diante dos seus atos. Porque muitos dizem, fulano era assim, agora está querendo ser bom. Isso são colocações dogmáticas, sistemáticas. Nós temos a obrigação de nos melhorarmos. Se fulano foi assim, agora ele está melhor, ótimo, que ele continue melhorando mais ainda. É a mesma coisa de quem estuda. Se você estuda, estude sempre. Porque a proporção de quem estuda é se desenvolver intelecto e moralmente. Porque o homem ignorante, ele não tem compreensão nenhuma. Agora, só a educação, só a busca da informação intelectual não vai lhe valer nem lhe livrar das consequências morais. Porque o homem muito intelectualizado fisicamente, ele se torna grosseiro, dantesco em termos espirituais. Em termos espirituais. Porque ele passa a se ver como uma criatura dotada de poderes que só Deus tem. Então ele desafia Deus. Ele desafia as leis físicas, as leis naturais. Porque ele acha que pelo fato de ele estudar uma ciência restritamente, que para a lei de Deus ainda é insignificante, porque não dá a ele certos subsídios para que ele tenha um equilíbrio, então ainda é insignificante. Ele se acha mais poderoso do que Deus. E aí acaba descrendo naquilo que ele não compreende. Porque as leis físicas, ela é uma parte das leis de Deus. Ela não está destituída, isso está no livro dos Espíritos. Ela não está destituída da lei do Criador. Ela faz parte da lei do Criador. Agora, sendo estudada em ordem física, como nós vemos aqui, temos as leis físicas que regem o físico, o organismo, as coisas materiais que estão envolvidas do nosso magnetismo. Mas temos também as leis espirituais, que essa o homem tem a obrigação de buscar para que ele se equilibre. Então, quando nós adentramos em uma instituição, achando que a instituição é que vai nos dar equilíbrio, vai nos levar à reflexão, vai nos levar ao desenvolvimento, bem mais do que o que se ensina nas instituições físicas, nós estamos eminentemente errados. Pelo amor de Deus, estudem. Estudem, porque sem estudo das obras preliminares dos espíritos, não vai se aprender nada e vai fazer trabalho contrário ao que os espíritos ensinam, a doutrina espírita ensina, e vamos ser ponto de perturbação do que de ajuda. Porque a partir do momento em que o encarnado adentra aqui para trabalhar como passe, como médium, preocupado com a sua vida, ou agindo de forma indiferente ao que faz, ele não vai ter êxito. É por isso que a doutrina espírita, ela está muito mais avacalhada por aqueles que seguem o espiritismo do que aqueles que não seguem. Porque o que vai levar a crença do ser não é o espírito, não é as paredes do centro, não. É o estudo, é a pesquisa, que de acordo com os fatos, ele vai despertar em si a crença em si mesmo.
Porque nós somos espíritos. Nós somos ainda esse ser enigmático que, ao longo de muitas ainda sucessivas reencarnações, vamos descobrindo aos poucos. Nós ainda não sabemos, o que nós sabemos ainda é tão pouco de nós mesmos. Porque quando se fala em espiritismo, as pessoas acham que é uma obrigação ela seguir o espiritismo. Coisa nenhuma. O espiritismo, ele traz o rótulo, mas ele é a expressão mais perfeita da lei de Deus. É a única doutrina que diz à criatura que ele é o promotor do seu destino e que tudo que ele faz é responsabilidade dele, seja para o bem ou para o mal. Como essa semana eu estava em uma instituição de saúde, e aí nesses lugares a gente sempre desenvolve uma conversa com alguém, é natural. E um senhor estava assim ao meu lado, e aí nós começamos a conversar, e ele passando determinada postura de uma outra criatura referente à área em que a criatura estava atuando. Não vamos aqui entrar em maiores detalhes, porque não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é esse, em que ele disse: é por isso que fulano está assim naquela situação, é devido à postura que ela tem. E aí a gente relembra, não é que nós estamos, eu não sou boa, não tome como boa, não sou boa, não sou moralista, não estou aqui para convencer ninguém a nada, não sou boa. Eu estou buscando ser menos ruim. Mas a gente sempre lembra que serve para a gente e serve para os outros. Olha aí. Olhe como as nossas atitudes as pessoas lembram. Não é porque nós exercemos determinadas funções que as nossas atitudes elas não vão ser pesadas para as pessoas. Tem pessoas que nos acompanham há anos e elas sabem dizer quais são as nossas posturas mais negativas. E ela sabe apontar por que nós estamos assim. Aí a gente vai para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: quando voltardes ao mundo dos espíritos, lá não se perguntará qual o cargo que exercestes na terra, não é? Ou qual foi a função que desenvolveste, qual foi a eminência que lá tinha, né? Ou o poder econômico, bem lembrado, mas perguntarás o que fizestes a teu irmão de bom. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, alguns termos colocados por mim, mas é assim que está lá. Perguntarás o que fizeste pelo seu próximo. Esse foi o bem que Jesus dissera, que eu acredito que ele disse, porque algumas colocações que dizem aí que Jesus falou, eu particularmente eu não acredito. Algumas eu não acredito, porque não condiz com o caráter filosófico, moral e científico de Jesus. Não condiz. Tem coisas que a gente vê que é mais uma criação emocional, romântica, né? Ou exortativa, né? Porque o tesouro que as traças não vai destruir e o ferrugem não vai comer é o bem. E esse bem está sempre ao nosso semelhante, seja lá o que for. Sempre tudo que favorece ao nosso semelhante é um bem. Que não prejudique é um bem. Mas o que é por isso que eu tenho essa visão, baseando-se no livro da codificação, que o homem, quanto mais estuda, mais se enegrece. Em termos espirituais. Porque nós, quanto mais intelectualiza em termos físicos, mais se enegrece em termos espirituais. Porque ele se prende muito ao que ele estuda. Ele toma aquilo como se ele fosse o dono da verdade, devido aos critérios, às técnicas, aos termos científicos que essas pessoas utilizam, e acha que é o que Deus mostra diante
do espetáculo da natureza e até de nós mesmos, que somos ainda uma incógnita. Esse corpo humano que nós temos ainda é um complexo magnífico que nós ainda não compreendemos. É por isso que quando muitos dizem assim, abrir coração, são termos esdrúxulos. Se abrir o coração, morre. Porque está se referindo a termos físicos. Ou então você tem um coração duro, né? Agora dizer espírito endurecido, aí sim, porque é uma lei moral. É por isso que a ciência espírita ela é eminentemente moral, porque ela trata direto ao espírito. Ela não fala do corpo, como o corpo respondesse às posturas que nós temos, mas sim ao espírito. O espírito, olhe lá no livro da codificação, né? Espíritos endurecidos, espíritos inferiores, ao qual nós vamos fazer até uma observação que anterior, em uma exposição, eu fiz uma colocação sobre espíritos sofredores. Não existe espírito sofredor, existe espíritos doentes, existe espíritos sofredores. Porque espírito doente está referindo-se ao corpo, e nós não somos doentes, nós somos sofredores, porque o sofrer se baseia-se nas posturas dos nós, espíritos, né? E espírito doente se refere-se ao corpo, nós não somos doentes. A doença, ela é o reflexo da inferioridade do espírito, refletindo-se nos pontos ao qual ele chegou. Há quem diga que as coisas exteriores é que adoece o espírito, coisa nenhuma. A nossa doença ela é eminentemente moral. Por que moral? Porque as sucessivas reencarnações que temos, nós vamos de queda em queda e aí adquirindo energias, que foi aquilo que Jesus dissera. Não é o que sai, não é o que vem de fora que vos adoece, mas o que sai de dentro. Porque o que sai está pensado, refletido, sentido e formado. Porque primeiro olha só o trabalho magnífico que nós espíritos fazemos. Nós sentimos, né? Nós pensamos, nós sentimos e nós exteriorizamos. É um trabalho tenso. Então, o mal veio de onde? De nós mesmos. E por isso que nós dizemos, nós não somos perfeitos, não somos moralizados. Ainda estamos muito aquém do que é moral. Primeira coisa que me chama a atenção, quando nós chegamos em umas instituições dessas de saúde, onde se dá pouco valor a uma criatura que está acamado dentro de uma ambulância sofrendo, mas quando se liga, não é que nós estamos aqui tirando o valor do animal, não. O animal também tem seu valor, mas na lei de Deus, o homem é o ser mais importante, porque ele já desenvolveu a inteligência. O animal não. Aí se liga, se move mares e terra para socorrer esse animal. E por que não se move mares e terra para socorrer o seu semelhante, sabendo como se socorrer? É por isso que nós somos mais culpados do que inocentes. Está vendo aí? Então como é que nós podemos ser moralizados? Moral é a distinção do bem e do mal. Nós não somos moralizados coisa nenhuma, porque nós não damos um valor devido aos nossos semelhantes. A vida, da mesma forma, é quando se diz, nós temos valor porque somos cidadãos. Não, nós temos valores porque somos seres pensantes, somos seres racionais, somos seres inteligentes. Esse é o valor que Deus nos deu. Então o animal, ele tem realmente que ter o socorro dado por nós. Agora, não o valor maior do que o outro. Não é verdade? Então é por isso que o estudo dos livros da codificação não abstenha-se dele. Porque abster-se dos livros da codificação é viver de misticismo. É
é estar acolhendo ideias que não tem fundamento na doutrina espírita, não. Não tem fundamento na doutrina espírita. Que a doutrina espírita, primeiro, que ela não opina. Olha a responsabilidade do espiritismo. O espiritismo não opina sobre nada sem que os fatos demonstrem na sua inteireza os princípios. Primeiro ponto. Os fatos, ele tem que estar tendo princípios. Porque fato por fato não convence. Esse fato, ele tem que ter um princípio, ele tem que se basear no princípio. É por isso que Deus não está envolto das ideias sistemáticas, da religião, daquela coisa de emocionalismo. A crença em Deus é uma crença refletida, pensada, analisada, buscando os princípios ao qual move essa lei criada por Ele. Qual é o maior atributo de Deus? Deus tem os seus atributos, e esses atributos é que levam o homem a refletir a potencialidade que é Deus. Os espíritos disseram que Deus é a inteligência suprema, mas em cima dessa inteligência tem os seus atributos. Em cima dos atributos que os espíritos disseram referente a Deus, é que vai cair-se por terra toda a ilusão de um ser criado que se debate com Deus. Está no livro dos Espíritos, está lá na primeira parte do livro dos Espíritos. Então não se pode compreender todos esses princípios filosóficos sem buscar, estudar, refletir e até conversar. Porque é daí que a gente vai juntando as ideias, tirando as dúvidas. Da mesma forma é o trabalho do passe. Trabalho na instituição espírita, ele é eminentemente energia. É 100% energia. Não tem aqui situações onde nós temos que expor simbologia. O espiritismo não se baseia em simbologia. O negócio de estar aqui pegando livro para estar abrindo em reunião ou fora das questões de pesquisa, se fazendo daquilo um constante comportamento, isso não tem valia de nada. Temos que pegar os livros, sim, nas reuniões onde se vai desenvolver a pesquisa dos fatos. Mas o trabalho que intercede os trabalhos de energia, como nós vimos aí, é só aquela coisa, ou imposição de mãos, ou aquela leitura longa que parece que não vai terminar mais. Isso não é espiritismo. Da mesma forma, é nos trabalhos de passe. Ou se disciplina, ou se perturba, e não dá fruto. E acaba se ridicularizando. Porque, além do mais, começamos a visualizar coisas que não fazem parte dos princípios espíritas, né? Como vemos aí, encher de bola com tudo que você tem de ruim, passar para o plástico, né? Volátil, né? Encher a bola, pensar nos problemas. Pois é. E aí, depois sentar em cima dos problemas acaba. É assim, é. Ou então eu passei por um teste psicológico, em que a criatura, segundo ela, mandou que nós escrevêssemos todas as nossas dificuldades, as nossas problemáticas ali, e o que nós estávamos sentindo naquele momento. Aí eu fui, né, e esperei ela ver o que é que ela ia dizer em termos daquilo que ela estava mandando fazer. Sabe o que ela mandou fazer? Enrolar aquele papel, né, enrolar, depois jogar no lixo. Tudo aquilo que nós tínhamos escrito
Os nossos problemas se acabam assim, escrevendo. Eu ia dar graças a Deus, porque eu tenho problema não está no gibi. Né? E aí eu escrevi. Aí eu achei aquilo imbecilidade, rapaz. Né? Uma imbecilidade. Escreva tudo aquilo que você está passando, suas dificuldades, seus problemas. Não acabava tudo aqui, roubar seu papel e jogar no lixo. Olha, o teste psicológico. Mas a gente ri. Não é que nós estamos fazendo pouco caso. É da ingenuidade da criatura, rapaz. Eu não sou um analfabeta funcional, eu tenho 2º grau. E tenho minha profissão, eu não sou analfabeta funcional. E o que eu busco aprender, eu procuro estudar. Entendeu? Mas eu, diante de um facultativo, eu sou ignorante, porque eu não tenho diploma, né? Eu não tenho diploma acadêmico. Eu fiquei assim, olhando, meu Deus, é isso que é? Isso é psicologia? É isso que eu fiquei me perguntando, isso é psicologia? Já me deu vontade até de desistir. Diante dessas posturas que as pessoas tomam. Um teste psicológico. Outra encher uma bexiga e sentar em cima, que os problemas, vai se acabar, a obsessão acaba, hein? Você sentando em cima, a minha não acaba. E eu não vou nem me atrever a fazer isso, sabe? Que é menino. Vamos parar para raciocinar. As pessoas gostam de se enganar. Aí eu estava essa semana também conversando com uma criatura. Aí dizendo, mas minha filha, todo ano é isso, né? Pessoal, parece que gosta de se iludir. Eu disse, é isso mesmo, meu tio. Todo ano é a mesma mesmice. É um Natal que não se sabe o que se festeja, se endeusa um homem, ou se festeja o nascimento de um ser magnífico que é Jesus, né? Jesus foi um espírito magnífico. Ele não estava preso a essas ilusões, essas besteiras que se comemora o nascimento de Jesus. Até hoje a ciência não apresentou quando foi que Jesus nasceu. A ciência não apresentou. Então o que é que nós vimos aí? Todo ano a mesma coisa. Isso cansa. Isso dá um cansaço moral intenso. E parece que essas pessoas não sei. Né? Aí o que é que ocorre? Ao longo do tempo, é essa questão que vai nos cansando. O homem vai ficar tão cansado das ilusões que ele vai buscar saber o que realmente é real para ele. O que é real para nós espíritos? Porque na verdade não está baseado nesses mitos contados de lá para cá, de boca em boca. Porque foi de boca em boca mesmo. Um aqui. Primeiro, naquela época não se existia para os ignorantes. A classe pobre, miserável, a leitura nem a escrita. Eles não conheciam o que era a leitura nem a escrita. Quem tinha direito a esse poder intelectual eram os grandes da época. Eram os seus senhores, seus romanos, homens nascidos segundo eles em berço de ouro. Eram esses homens que eram dotados da intelectualidade. Mas Copérnico, miserável, morando nas palafitas da vida, que hoje é palafita, aonde? Então o que está se precisando é parar para raciocinar. Vamos estudar aí a classe pobre que viveu com Jesus e a classe rica, os romanos. Como é que Jesus ia ter? Jesus, paupérrimo, filho de carpinteiro, ia ter 3 magos, 3 magos, que eram homens de poder econômico, né? Para eles, né? Que quem tinha esses, e outra, bem lembrado, Jorge, que naquela época quem consultava esses magos eram os senhores de grande poder, né? Lê a história de Roma para vocês verem. César e Companhia Limitada. Porque quem era que eles consultavam nos seus momentos para guerrear? Quem era? Eram esses homens. E esses homens eram homens de poder. Não era médiozinho qualquer, não. Aí pega esses 3, ainda acabar esse Luciano que não presta. Pega esse
3 magos, cheio de presentes valiosos, né? Vai levar para Jesus. Aí veio a contradição. Bom, já que Jesus era tão famoso e foi nascer numa manjedoura no meio de cavalo, deitar em uma cama feita de mato, ele nasceria no berço de ouro, que naquela época esses grandes homens nasciam nesses meios, não era não? Já veio uma outra contradição. Já que ele era realmente esse ser famoso, que diz que foi na sua vida, a terra foi apresentado para esses 3 reis magos, que iria reencarnar um rei, né? Um salvador, e no entanto foi colocado no meio dos cavalos, né? Sua mãe pariu como um pai pobre de hoje, nas palafitas da vida, né? Aleatoriamente, sem um amparo, sem nada. Isso eu tenho o direito de raciocinar, viu? Eu tenho esse direito de raciocinar. E aí vem que Jesus foi o grande salvador de quê? Jesus já atravessava momentos difíceis da sua vida. Não é que Jesus atravessava momentos difíceis como nós, diante dos nossos erros. Jesus para nós foi o ser mais perfeito que pisou na terra. Mas ele não deixou de sofrer as influências dos encarnados e dos desencarnados, né? Que o atacavam também. Ele era eminentemente filosófico, científico. Muitas passagens de Jesus, ele não falava, mas os espíritos o intuía para que ele escrevesse, porque até para ele falar ele era tentado, viu? Porque queriam pegar ele de toda forma para pintar o 7. Mas ele escrevia, porque ele também era um médium. É médium, que ele não morreu. Ele também é. Ele também sofria as influências dos espíritos bons, muito mais bons do que ruins, viu? Porque como nós dizemos aqui desde o início, quem atrai os espíritos somos nós. O trabalho sério que se faz não é que a casa do ser espírita atrai espíritos sérios, coisa nenhuma, viu? Quem faz a atração de espíritos sérios são os encarnados, de acordo com aquilo que eles acreditam e fazem. E isso tem que se basear no estudo, porque espírito sério não vai ficar atrás de médico que não quer nada e de dirigente que só quer ilusão. Eles não vão perder tempo. Eles vão para as academias, não é academia, malhação, pelo amor de Deus, é academia intelectual. Eles vão para as universidades onde tem homens com um desenvolvimento sério, porque todos nós somos médios, a mediunidade não precisa de meios restritos para se apresentar. Então eles vão para lá e não ficar atrás de médiuzinho, nem de instituiçãozinha que só quer falar de religião, não. Não é para perder tempo. Até porque o objetivo desses homens é o progresso da humanidade. E esse progresso da humanidade não está restrito em simbolismo, em palavras sacramentadas, em endeusar qualquer tipo de imagem, ou endeusar uma outra pessoa, porque segundo ele é representante de Deus. Né? Eles vão para esses meios intelectuais, porque o homem intelectualizado, ele tem possibilidade de progresso. Ele tem. Não é que nós estamos nos contradizendo, eu não estou me contradizendo em nada, viu? Eu estou dizendo que o homem intelectualizado, ele dá meios. Agora, na busca só do intelecto, ele se escraviza. Ele se torna grosseiro nas leis de Deus, porque ele se fecha para as leis espirituais, porque ele se acha mais do que o seu Criador. Isso está aí em toda a história da vida, não é, seu Jorge? Né? Pois é. Então não estou aqui falando besteira, nem estou me contradizendo, não. E se não fosse, não existia um Deus que não acredita em Deus. Que não acredita em Deus. Só
são homens intelectuais. E muitos deles são médios notáveis. Muitos deles são médios notáveis. Se não acredita em Deus, acredita em si como espírito? Não é? Pois é. Então por aí é O diferente. intelecto não é a mesma coisa que a moral. Se Não, fosse, nós não encontrávamos indivíduos que são considerados por genocida, intelectualizado, mas em nível moral. Pois é, exatamente. E aqui a gente fica, viu? Vamos para a segunda parte.